Padre, o Mateus, ele perguntou assim: quais os sinais de um combate espiritual? E nessa linha de combate espiritual, a Alana perguntou: o senhor já sofreu ou sofre com ataques espirituais? E aí, padre? Eita! Então, essa pergunta fazem muitas vezes para mim: quais são os sintomas mais típicos de um distúrbio diabólico extraordinário? Não são tentações todos temos, mas são coisas extraordinárias. Então, é um conjunto de distúrbios. Às vezes, se nós pegarmos um isoladamente, pode ser devido a outras causas. Mas quando nós consideramos um quadro de distúrbios, então aí conseguimos ter uma certeza de que é o demónio que está causando isso. Quais é que são os mais típicos? Exemplo, os mais típicos casos frequentes que eu tenho. Um dos principais é a aversão às coisas sagradas. Pessoas que entram na igreja e se sentem mal. Se sentem muito mal dentro da igreja, mesmo sem missa. Entram no cemitério e se sentem mal. Vão numa missa e se sentem mal. O que é sentir-se mal? Sentem-se enjoados, sentem-se agoniados, sentem dores no corpo, dores de cabeça, desmaiam. Começamos rezando o terço, sentem-se mal. Ou num grupo de oração, começamos louvando, invocando o Espírito Santo, invocando o nome de Jesus, sentem-se mal. Outros sintomas, às vezes desmaios sem explicação. Pessoas acabam desmaiando, sem motivo, no trabalho, em casa, vão para o hospital, fazem muitos exames médicos e os exames médicos não conseguem descobrir uma causa natural. E esses desmaios normalmente são repetidos, ou seja, a pessoa desmaia uma semana, depois passado uns dias desmaia outra vez, e essas pessoas acabam andando muitos meses nos médicos, fazendo todos os exames que existem, e depois normalmente passam para os psicólogos e para os psiquiatras no fim. E o que é que acontece? Não existe nenhum diagnóstico, ou seja, ninguém percebe porque é que eles estão tendo essa experiência. Outro sintoma que às vezes acontece, alucinações, digamos assim, nos sentidos externos. Ver coisas, o que é ver coisas? Ver, digamos assim, fantasmas, vultos, é muito frequente, ver luzes estranhas, ouvir coisas, barulhos, estalos, como se arrastassem os móveis. Por exemplo, você está deitado no quarto e parece que alguém está por cima no telhado a fazer barulho. Coisas no corpo, você sente uma mão apertando no seu pescoço, você sente uma picada no coração, por exemplo. Coisas desse género. Depois, outro fator também bastante importante para discernir. As pessoas têm uma espécie de capacidade paranormal, ou seja, começam adivinhando coisas desconhecidas, olham para uma pessoa que não conhecem de lado nenhum e percebem que ela tem uma doença. Vão falar com ela e bate certo, não é? Pronto, isto são tudo, como eu digo, indícios de que existe aqui um distúrbio extraordinário. Depois, duas coisas que eu faço sempre. Falo com a pessoa e tento perceber quando começaram esses sintomas estranhos e tento perceber se existe algum acontecimento que possa explicar. Por exemplo, as pessoas vêm ter comigo, contam isto que eu dizia e eu pergunto: há quanto tempo está mal? E ela diz: há 3 anos. E eu pergunto: e há 3 anos aconteceu alguma coisa? Mudou de emprego, casou, mudou de casa, morreu alguém na sua família, recebeu alguma herança? Porque estes já são temas típicos. E ela diz, por exemplo: casei, padre, há 3 anos eu casei. E eu pergunto: e alguém não queria o casamento? Alguma ex-namorada do marido? Ou algum familiar? Alguém faltou ao casamento? Desapareceu alguma coisa sua no dia do casamento? Tudo casos que eu tenho. E eles dizem: sim, os pais do meu marido não queriam que eu casasse, eram contra o casamento. E no dia do meu casamento desapareceu um dos meus sapatos, não é? E quando eu cheguei a casa, estava lá uma galinha preta à porta de casa, aberta ao meio, não é? Então, temos já muitos indícios, ou seja, a pessoa começou tendo os desmaios, a ver coisas, depois do casamento, e no dia do casamento apareceram coisas de bruxarias. Então,
é certo, digamos assim, nós temos uma certeza moral. E eu ainda faço mais uma coisa. Depois disso eu rezo com a pessoa uma oração de libertação, que ainda não é o exorcismo, e na oração de libertação rezo sobre esses temas. Sangue de Jesus vem sobre o casamento, vem sobre o dia do casamento, vem sobre os sogros desta pessoa. Quando a gente toca naqueles temas que podem ser a causa, e às vezes a gente acerta, o demónio já se manifesta. E portanto aí temos certeza que é um ataque espiritual. Padre, o senhor já experimentou algum ataque espiritual? Rarissimamente, né? E normalmente os que experimento são iguais aos das irmãs, digamos assim, que é antes de eventos grandes, antes de um retiro, antes de um evento, Antes da festa de São Miguel. antes da festa de São Miguel, tem algum caos espiritual. Ou seja, o que é que acontece? Eu estou terminando a minha pregação, o computador não acende, a impressora não imprime, não é? Perde tudo. Pronto, perde tudo, desapareceu sem saber como, não é? Pronto, esse género de, digamos, obstáculos, tecnicamente chamam-se vexações diabólicas. Não é uma possessão, não é que o demónio está dentro de nós, mas o demónio que está atacando ali à nossa volta, não é? Pronto, e a gente percebe que o demónio está bravo, não é? Está zangado. E eu costumo dizer, para nos animarmos, é bom sinal. A fúria do demónio, no fundo, acaba sendo uma espécie de elogio que estamos fazendo as coisas certas e estamos ajudando os nossos irmãos a ir para o céu. Por isso é que ele está zangado, não é? Amém.